vai ter como base para o seu estudo os itens 1 a 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. E durante os passes a Lúcia vai comentar uma mensagem de Emmanuel contida no livro Fonte Viva, fazendo o trabalho de sustentação. Nós vamos procurar, né, o equilíbrio de que nós precisamos. Vamos lembrar que o trabalho de atendimento espiritual que acontece nas salas, lá em cima, lá embaixo, esse trabalho já começou, por isso é importante, né, que mesmo que ainda não tenha começado aqui o trabalho, nós procuremos nos manter tranquilos, já, se possível, já dando uma lidinha na página e no assunto de estudo, não é? Porque aí a gente vai estar também ajudando, né, com a manutenção do clima necessário para que o trabalho aconteça efetivamente. Nós vamos fazer isso agora, vamos começar os nossos trabalhos lendo juntos a mensagem que nós recebemos à entrada. É a mensagem de Emmanuel, ela consta do livro Indulgência, da editora Ide, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel nos diz então sobre o título Perdão e Vida. Perdão é requisito essencial no erguimento da libertação e da paz. Habituamos-nos a pensar que Jesus nos teria impulsionado a desculpar 70 vezes, 7 vezes, unicamente nos casos de ofensa à dignidade pessoal ou nas ocorrências do delito culposo. Entretanto, o apelo do Evangelho nos alcança em áreas muito mais extensas da vida. Se somarmos as inquietações e sofrimentos que infligimos a nós mesmos por não perdoarmos aos entes amados, pelo fato de não serem eles as pessoas que imaginávamos ou desejávamos fossem, surpreenderemos conosco volumosa carga de ressentimento que nada mais é senão peso morto, a impelir-nos para o fogo inútil do desespero. Isso ocorre em todas as posições da vida. Esquecemos-nos de que nenhum ser existe imobilizado, que todos experimentamos alterações no curso do tempo e não relevamos facilmente os amigos que se modificam, sem refletir que também nós estamos a modificar-nos diante deles. Casamento, companheirismo, equipe, agrupamento e sociedade são instituições nas quais é forçoso que o verbo amar seja conjugado todos os dias. Na Terra, esposamos alguém e verificamos muitas vezes que esse alguém não é a criatura que aguardávamos. Entregamos-nos a determinados amigos e observamos que não correspondem ao retrato espiritual que fazemos deles. Ou abraçamos parentes e colegas para a execução de certos empreendimentos e notamos, por fim, que não se harmonizam com os nossos planos de trabalho e passamos a sofrer pela incapacidade de tolerar as condições e realidades que lhes são próprias. Reflitamos, no entanto, que os outros se alteram à nossa frente quase sempre na medida em que nos alteramos para com eles. Necessário compreender que se todos somos capazes de auxiliar alguém, ninguém pode mudar ninguém através de atitudes compulsórias, porquanto cada criatura é uma criação original do Criador. Aceitemos quantos convivam conosco, tais quais são, reconhecendo que, para manter a bênção do amor entre nós, não nos compete exigir a sublimação alheia e, sim, trabalhar incessantemente e quanto nos seja possível pela própria sublimação. Emmanuel. Vamos então agora, meus irmãos, unir o nosso sentimento, vamos rezar juntos para dar início às tarefas da noite de hoje. Graças a Deus. Que todos nós que aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, carregando as nossas dificuldades,
as nossas apreensões, possamos, nos momentos de encontro em Teu nome, deixar de lado os nossos medos, as nossas preocupações do dia a dia, os nossos preconceitos, para que, nos irmanando a equipe de trabalhadores espirituais que já atua junto a todos nós aqui nessa casa, nós recebamos os esclarecimentos, as orientações, o socorro, as energias benfazejas de que todos nós tanto necessitamos. Abençoa-nos então, Senhor Jesus, nessa nossa empreitada. Permite que, com o Teu amparo, a Tua direção maior, com a assistência sempre carinhosa dos trabalhadores espirituais da Casa de Leon Denis, em Teu nome, em nome desses amigos espirituais queridos, em nome do nosso patrono Leon Denis, em nome do nosso Allan Kardec e em nome de Deus, nós possamos iniciar as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje. Graças a Deus. Pois então, de O Evangelho segundo o Espiritismo, cabe então à nossa malha os itens de 1 a 4 para o estudo da noite. Nos diz então o Evangelho: perdoai para que Deus vos perdoe. Os itens de 1 a 3 são registros de Mateus. O primeiro diz assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. O item 2: se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E nos diz o senhor Allan Kardec: a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No entanto, há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. A segunda é quando o ofendido ou aquele que se criou ofendido impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte como de outra. Não, isso não é generosidade. É apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais.
É esse, então, o texto do Evangelho que a nossa Amália vai estudar conosco essa noite. Vamos passar a palavra para ela e pedir a Deus que a abençoe, mas aproveitemos bastante esse encontro. Muito boa noite, queridos companheiros. Que Deus nos abençoe a todos e que demos sempre graças a esse Pai de amor, justiça e misericórdia, que nos possibilita essa oportunidade tão abençoada de estarmos juntos, estudando a doutrina de Jesus. Esta doutrina, como diz o Espírito da Verdade, no Evangelho capítulo 6, que vem acabar com o erro das revoltas e vem ensinar o verdadeiro objetivo das provas humanas. E é o que a gente passa, é o que a gente precisa aprender. Agradeçamos sempre a Deus, a esses guias amoráveis que nos conduzem, né, que nos trazem aqui. Eu gosto muito de repetir isso, né? Vocês estão sempre ouvindo eu falar, mas é uma verdade, nós precisamos pensar nisso. Não é? Quando nós lembramos de vir ao centro, nós estamos dando ouvido aos guias espirituais. Eles nos conhecem muito mais do que nós supomos. E eles conhecem principalmente as nossas reais necessidades. Então sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande estarmos com vocês, aos nossos internautas também, que possamos mais uma vez, nessa oportunidade abençoada, refletir as lições do Evangelho. Esse código de moral mais perfeito para a salvação da humanidade. É desse remédio que nós precisamos, meus irmãos. Muito, muito. Quanto mais difícil fica a vida, mais precisamos desse remédio. Né? Para nos fortalecermos como espíritos. E fortalecermos em nós, principalmente, a ideia de que Jesus é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como disse há 2000 anos atrás e repete através da sua doutrina hoje da fé raciocinada. Ele é o nosso mestre. E outra coisa que nós precisamos muito fortalecer em nós é o entendimento dos mecanismos das leis divinas, perfeitas e imutáveis como o próprio Deus, para que realmente possamos, né, não duvidarmos de Deus. Porque quando a gente duvida, principalmente quando a gente duvida de Deus, quando a gente duvida da lei, tudo se torna pior para nós. Por quê? Porque quando a gente duvida, a gente não tem segurança, a gente não tem entendimento, principalmente do que é a perfeição. E essa é a maior âncora que nós temos da nossa vida, é aprendermos a relembrar a lei que está escrita na nossa consciência, procurarmos perceber-lhes a grandeza e procurarmos também perceber em nós mesmos o que estamos fazendo, né, para que alcancemos esta felicidade que está destinada a todos nós. Quero pedir desculpas a vocês, que eu estou aqui com a meia voz de taquara rachada, né? Mas, de repente, à tarde, fui ficando rouca, né? Porque essa mudança de tempo. E é isso mesmo, vicissitude da vida corporal. Acontece com todo mundo mesmo, né? Mas vamos fazer esforços para que possamos ser compreendida por vocês, né, nesse nosso estudo. Então vamos lá, vamos ao estudo desse código de lei moral mais perfeito para a salvação da humanidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem explicar para nós, né, esmiuçadamente, tanto por Kardec, quanto pelos espíritos superiores, né, os trabalhadores de Jesus, os ensinamentos para as questões da vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? E hoje nós estamos entrando no capítulo 10, que é
o estudo de mais uma bem-aventurança que está no Evangelho. Nós já ouvimos falar, naturalmente, diversas vezes, e não custa repetir, principalmente uma afirmativa dada por Gandhi, né, um grande espírito que passou por nós, né, que há pouco tempo encarnado na Terra, né, que ainda que se queimasse todos os livros sagrados, mas que permanecessem as bem-aventuranças de Jesus, a humanidade estaria salva. Por isso, é preciso a gente compreender as bem-aventuranças de Jesus como um ensinamento que Jesus traz para nós da aplicação da lei na nossa vida. É preciso nós aprendermos a pensar diariamente se aquilo que falamos, pensamos, falamos e agimos está de acordo com a lei de Deus. É simples, meus irmãos. É só a gente aprender a prestar atenção se está de acordo com a lei do bem. É o bem que eu estou fazendo? É correto? Qual é a consequência, né? Quando a gente tem dúvida. Qual a consequência? Gente, nós não temos esse hábito, né? Aliás, não fomos ensinados a pensar assim. Mas estamos sendo agora com esta doutrina abençoada, que vem realmente acabar com o erro das revoltas, porque a gente só vive revoltado. Não é? Nós precisamos entender que a revolta é um erro. É um erro muito grande na nossa vida. Não resolve nada. Não dá camisas para ninguém, não paga conta, não resolve problema. Pelo contrário, complica. Não é? E dentre as bem-aventuranças de Jesus, nós acabamos de estudar, no capítulo 9, o bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Interessante que na reflexão aí das bem-aventuranças, a gente vê que, aliás, todo o ensinamento de Jesus tem dentro de uma lógica, né, muito grande. E os ensinamentos eles vão se encaixando, se complementando uns aos outros. Com que objetivo, meus irmãos? Para amadurecer na nossa mente o entendimento. É um encadeamento das ideias que nós precisamos aprender a perceber, porque é isso que vai fazendo com que nós cresçamos no entendimento. Né? Vai amadurecendo. Não são coisas esporádicas que você lê aqui e lê ali. Né? É um ensinamento lógico. Não é? Uma lógica, um ensinamento que nos conduz a um crescimento do pensamento, de sentimento, do entendimento da vida, das coisas. É preciso que a gente se preocupe, ou se preocupe, né, com esse aprendizado. Então, nós vimos aqui, temos primeiramente uma mensagem belíssima, que Emmanuel já vem. Emmanuel é o grande trabalhador do Cristo, o evangelizador da humanidade, né? Eu chamo ele o grande evangelizador do mundo, né? Um trabalhador incansável de Jesus, não é como outros têm, mas ele, o Emmanuel, ele trabalha muito em cima do evangelho e ele já vem falando aqui para nós, o perdão é vida, faz parte da vida, é necessário na vida. Mas como é que a gente compreende o perdão? O que é o perdão? Né? Então, nós temos hoje o capítulo que é bem-aventurados os que são misericordiosos. Né? O que é misericórdia? A misericórdia, segundo Kardec já disse para a gente aí no item 4, né? A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E para nosso entendimento, ele já começa dizendo aqui, perdoai para que Deus vos perdoe. Então, misericórdia é perdão, né? Simplificando a coisa, misericórdia é perdão. Perdão no verdadeiro sentido de perdão. Com esquecimento do mal. Né? E o perdão das ofensas, que é uma forma generalizada, né, dessa atitude de perdoar. Como está no item 15, que vai ser estudado, mas a gente pode citar para vocês, 3
3 ângulos do perdão que nosso querido Paulo de Tarso, outro grande trabalhador de Jesus, que ele coloca: perdoar aos inimigos, perdoar aos amigos e perdão das ofensas. Não é? Então ele diz que o perdão das ofensas, nós aprendermos a perdoar, e a mensagem de Emmanuel, ela vai ajudar a gente a entender isso assim de uma forma bem simples. E nós precisamos trazer essa lição do perdão para a vida, para o dia a dia da nossa vida, que é o objetivo, não é, do ensino de Jesus. A gente não achar que é coisa só de gente grande ou espírito elevado que tem capacidade de perdoar. Não, todos nós. É um ensinamento para todos nós. Não é? Como ele já disse lá no início, o perdão é requisito essencial no erguimento da libertação e da paz de todos nós. Libertação e paz. É o que nós queremos, é o que nós desejamos e é o que nós precisamos. Não é? Interessante que o capítulo começa dizendo para nós, como eu já disse, repito, falando do perdão. Perdoar para que Deus nos perdoe. E Jesus cita aqui, anotado por Mateus, as 3 anotações são anotações de Mateus, do evangelista Mateus. Então ele traz a ideia, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então é a lei de causa e efeito. É dando que se recebe. Né? Qual o mau hábito que a gente tem? Só querer receber. Venha a nós, o vosso reino nada. Não é? A gente sempre espera receber do outro. Mas eu só posso receber aquilo que eu desenvolvi um mecanismo também da reciprocidade. É um mecanismo da lei. A lei divina, né, é perfeita e imutável. Então, se está dentro da lei, não tem como mudar. E a lei diz que é dando que se recebe. Né? Aí, está aí a questão. Para nós obtermos misericórdia, ou seja, perdão, eu tenho que aprender a perdoar. Eu aprendo a perdoar, eu sei perdoar. Em que ângulo eu sei perdoar? A gente perdoa muitas coisas de um lado, mas não perdoa muitas de outro. Continua no mesmo. Né? O trabalho tem que ser constante, tem que ser abrangente. Né? Igual a paciência. A gente tem paciência com uns, não tem com o outro. Aí a gente diz, perdi a paciência. A gente não perde aquilo que a gente conquista, aquilo que realmente nós trazemos dentro de nós, de uma conquista, um amadurecimento, né? Me estruturei naquele aprendizado, não perco mais, é conquista do espírito, é para a eternidade. Mas quando eu estou no exercício, se eu perco, se eu mudo, não conquistei. Porque quem conquista não muda. E outra coisa, não é só num ângulo, é com todos os ângulos. A conquista real, né? Ela tem que ser com todo mundo. Não é só tenho com um e não tenho com o outro. Então não tem, ainda não tem. Eu estou na busca, estou no esforço de conquistar. Né? A outra expressão, que é muito interessante também para a gente observar dentro do mecanismo de lei, eu pensei muito nesse estudo, falei, eu vou procurar abranger bem essa questão de nós entendermos que é um mecanismo de lei. Por exemplo, quando ele diz aqui, se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Até parece assim, tá? Se eu não perdoar, Deus não perdoa a gente. Se Ele é o Criador, se Ele é o Pai amoroso, justo e bom, misericordioso, como é que Ele não vai perdoar a gente? Se nós, na nossa imperfeição, passamos por cima de
tantas dificuldades dos nossos filhos e perdoamos nossos filhos, Deus, que é o poderoso, o Criador, não vai perdoar a gente? O que a gente tem que entender aí? A gente tem que entender aí que ele está dizendo, está na lei. Quem criou a lei? Foi ele. Ele não pode derrogar a própria lei, senão não é perfeita. Não é? Nós temos uma dificuldade muito grande nesse negócio de entender perfeição. Eu acho que é porque a gente é imperfeito, a gente não consegue entender perfeição, né? Daí a gente está sempre duvidando das coisas, né? Está sempre falando coisas assim, né? Que bate de frente com essa questão da perfeição. Nós temos que entender que o que é perfeito não muda. Então Deus não muda a lei perfeita e imutável que Ele criou. Então Ele também não vai derrogar a lei. Então se eu não perdoar, como que eu vou querer o perdão de Deus? Vai bater na lei. Então a lei manda. E é interessante que no Livro dos Espíritos, na questão 963, Kardec questiona os espíritos com relação a esse poder de Deus sobre nós. Então ele diz assim, Deus se ocupa pessoalmente, com cada homem. Não será ele muito grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Kardec fez essa pergunta aos espíritos. E eles responderam, Deus se ocupa com todos os seres que criou, e podemos acrescentar aqui, Deus se ocupa pessoalmente, que a pergunta de Kardec é, Deus se ocupa pessoalmente com cada um de nós? Então a resposta pode ser, Deus se ocupa pessoalmente com todos os seres que criou. Kardec pergunta dos homens, mas ele abrange, os espíritos abrangem, é com todos os seres que criou, do átomo ao arcanjo. Tudo é importante para Deus. E Ele criou com a sua vontade, o seu amor e o seu desejo de aperfeiçoamento de todos os seres que criou. Então, Ele, por menor que sejam, para a sua bondade, nada é pequenino. E depois Kardec torna a perguntar, Deus necessita ocupar-se com cada um dos nossos atos para nos recompensar e nos punir? E na sua maioria esses atos não são insignificantes para eles? Aí que vem o que eu quero trazer para vocês. Deus tem suas leis. Então Ele criou todos os seres, do átomo ao arcanjo. E criou um mecanismo de leis perfeitas para conduzir todos esses seres. Não importa quantos são. Todos da mesma forma. Todos tiveram o mesmo princípio, simples e ignorante, e alcançarão a mesma finalidade do seu crescimento, que é a perfeição. Né? Então, ele tem suas leis. Por isso que eu estou aqui convidando vocês para nós refletirmos na questão da lei. É a lei que conduz a gente. A lei. Né? Então, Deus está nos conduzindo, não importa quantos somos. Tudo da mesma maneira. Tudo da mesma maneira. Não tem privilégio na criação. Né? Por isso que, para que eu possa receber algo, eu tenho que fazer algo. Né? Que é essa lei. Agora, interessante que eu refleti aqui, que Jesus, ele não só falou dessa questão da lei, que era preciso dar para receber, não é? Ele ensinou com detalhes, que eu achei interessante, né? Cada vez que a gente vai estudar a doutrina, a gente enxerga por ângulos novos, diferentes. Engraçado que ele ensina aqui como que você
deve fazer para poder perdoar o seu irmão, né? E não deixar sem constrangimentos. Sem constrangimento, sem atitude de colocar, como Kardec explica lá na frente, há duas maneiras de perdoar. Aquela que vem do coração, da intimidade, do verdadeiro amor, e aquela que você faz para parecer para todo mundo que você perdoou, que é a falsa. Né? Essa é a falsa. Então ele diz lá, se vosso irmão pecou contra vós, ide falar-lhe sobre a falta em particular. Entre vós e ele. Entre vós e ele, não precisa ninguém saber. Não precisa botar no jornal. Não precisa mostrar para os outros que você faz. Por quê? A verdade disso, dessa relação, que só Deus sabe a verdade, desculpe a redundância, a verdade verdadeira do que aconteceu entre vocês, quem sabe mesmo é Deus, através da lei. Então, aí só ele interessa saber. E você não precisa, ó Deus, você está vendo que estou perdoando? Não precisa. Está na sua consciência. Então a nossa ligação com Deus é a nossa consciência. Porque a lei, toda a lei moral está inscrita na nossa consciência. É através da consciência que nós estamos diariamente ligados a Deus. Diariamente. Ligados à lei. Por isso é preciso entender da lei e sua perfeição. Para que nós possamos aprender a perceber esse mecanismo dentro de nós. Né? Aí vem outro ângulo interessante aqui, que já é no item 4. Ele diz aqui para a gente, a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não pode ser brando nem pacífico. Lá no capítulo 9, Kardec vem explicando para a gente que quando Jesus disse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque o que vem fazer a lição do perdão? A lição do perdão vem curar toda a violência e agressividade que nós carregamos em nós, que é o que Jesus conhecia de nós e falou que para sermos felizes, precisaríamos acabar com toda essa violência, né? Toda essa agressividade que nós carregamos nas nossas almas. Por isso precisamos ser brandos e pacíficos. Mas não é assim. Como é que eu vou fazer isso? O que eu preciso fazer? Aí, lá no item 4 do capítulo 9, ele disse, por essas máximas, bem-aventuradas, bem-aventuranças, né? Aqui no capítulo 9 os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados, felizes aqueles, né? E no 10, da misericórdia. Mas lá ele disse assim, que para você alcançar a brandura, para você atingir a brandura e ser pacífico, você precisa trabalhar algumas coisas dentro de você. Que ele diz aqui, ele fez disso uma lei. Né? O Cristo fez disso uma lei. Tão perfeita quanto a que Deus criou. A lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Olha, tudo que nós precisamos trabalhar dentro de nós, desenvolver, porque isso tudo está em germe dentro de nós. Não tem nenhum de nós que não tenha germe disso aí, para desenvolver. Sementinhas. Como diz Bezerra de Menezes, são as sementes do amor. As virtudes, todas elas,
são as sementes do amor. E da onde vem o amor? Qual é a fonte do amor? A fonte primeira, Deus. Deus. Deus, nosso Pai, com o amor que Ele tem por nós, Ele nos sustenta e nos conduz permanentemente, diariamente, secularmente, milenarmente, e todos os entes que vocês queiram, que vocês queiram buscar, não é? O sustentador, a luz que mantém viva, que a vida é Deus. Por isso, assim, é uma definição grandiosa para mim, que eu achei, de Deus, foi a de Joana de Ângeles. Deus é a vida. Deus é a vida. Porque ela vem dele. Ele a criou e ele a sustenta. Não é? Então, veja bem, para que nós possamos atingir a condição da brandura e da paz, é preciso que a gente olhe para a gente mesmo e veja a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. Desenvolvendo isso, nós vamos alcançar a condição da misericórdia, do perdão. É preciso que desenvolvamos isso. Aí, eu busco aqui a mensagem do nosso Emmanuel. Ele diz assim para a gente, que habitualmente nós pensamos, quando falamos em perdão, é só quando acontecem as coisas gritantes, agressivas, que nós carregamos muita agressividade dentro de nós. Muito. Não é? Nós não sabemos ser brandos. A gente ainda não matou essa agressividade. Por quê? Porque ainda não desenvolvemos a brandura. A moderação, a tolerância, a paciência. A gente não se preocupa em desenvolver isso. Até a gente criou aquele slogan, eu sou como sou. Quase que a síndrome da Gabriela. A gente pensa que nasceu assim, sou mesmo assim, vou viver assim. Mas não é isso que Deus criou, não. Não é o objetivo divino. E toda vez que a gente não luta, presta atenção, toda vez que a gente não luta para modificar-nos e atingir os objetivos divinos, a gente só gera dor e sofrimento. A gente só gera dor e sofrimento. E tira a nossa paz. Tira a nossa paz. Então, quando ele falou do perdão, que aí vou lembrar mais uma expressão de Joana de Ângeles. Quando Jesus ensinou a lição do perdão, ele legou o maior remédio que a humanidade precisava para matar a nossa agressividade. Nós somos agressivos, irados. Por isso, a doutrina espírita vem acabar com o erro das revoltas. E ensinar para nós o objetivo real das provas que a gente passa, de todas as lutas que a gente precisa passar para o nosso crescimento espiritual. Nós somos seres imortais, espíritos. Espíritos, é como espírito que nós precisamos gravar em nós esses ensinamentos. Não é? Que é para a eternidade. A gente tem ido e voltado ao plano espiritual, mantendo essa mesma agressividade, milenarmente. Tanto que, quando nós aprendemos no capítulo, acho que foi no 9, não sei se é no 9 ou se é no 12, que vai tratar da vingança, né? Ele diz que a vingança é um hábito do tempo da barbárie.
É um costume selvagem. E a gente carrega ela ainda. Quantas vezes a gente ainda desenvolve um sentimento de querer fazer alguma coisa para quem esbarrou em mim, me machucou e eu quero me vingar. Vamos lembrar disso. A vingança é um sentimento do tempo da barbárie. E é preciso que nós enxerguemos isso para acabar, arrancar com a raiz, né, esse mal. Porque é esse mal que nós carregamos que precisa da brandura, da mansuetude, da paciência, da tolerância para minar-lhe as forças, matar de inanição. Cada vez que eu me esforço de desenvolver a brandura, a paciência, a tolerância, a compreensão, a mansuetude, não é? Eu vou matando de inanição a rebeldia, a agressividade, a violência. Nós temos que, né, matar de inanição, não dar alimento. Porque cada atitude nossa agressiva, a gente continua alimentando essa agressividade que carregamos em nós. Aí, na mensagem, Emmanuel vai dizendo, quando Jesus ensinou a lição do perdão, que aí eu lembrei, né, que a Joana nos diz que é o maior remédio que Jesus legou à humanidade. O que eu estou afirmando para vocês de Joana está no livro chamado O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então, que Joana desenvolve mesmo, né, com muita sabedoria, esses ensinamentos de Jesus. Então, aí ele diz aqui, não é somente para esses momentos de grandes ofensas, esses atos culposos, aquela coisa gritante. É para o dia a dia. E ele mostra muito para a gente aqui a questão do casamento, né? Porque é no lar. O lar que é a nossa primeira escola aqui na Terra, né? O lar terreno. Então eu estou ali em pequeno grupo para desenvolver esses sentimentos, né? Para poder lá fora eu ser verdadeiro. Porque, por exemplo, no capítulo 9 a gente aprendeu, quando estudou a afabilidade e a doçura, ele mostrando para nós o comportamento de muitos de nós, que lá fora a gente é um docinho, mas dentro de casa a gente é um demôniozinho, né? A gente é um déspota, é um agressivo, é um impaciente, é um ansioso, não tem paciência com o outro. E o familiar que nós escolhemos e depois nos decepcionamos, não é assim. A gente escolhe, e escolhe como espírito. Mesmo quando para dizer, mas eu não sei disso, escolhi aqui, não importa, escolheu. Né? Então você escolheu e aí se decepciona. Decepção. Precisamos do perdão para curar as decepções. Porque as decepções nos levam a guardar mágoa, rancor. Deixa de falar com o outro. Da mesma forma que a ingratidão. Né? Então é preciso que a gente enxergue no dia a dia. Emmanuel mostra aqui para a gente, interessante que ele diz assim, aonde que a gente precisa desenvolver essa lição do perdão? Essa capacidade de perdoar. Porque não é fácil não, meus irmãos. Falar que perdoa é muito fácil. Nós precisamos, por isso que é preciso nós olharmos para nós mesmos. Aí outra coisa que eu gosto sempre de lembrar.
A doutrina espírita é, por si só, o verdadeiro ensinamento para a humanidade do autoconhecimento. O autoconhecimento. Eu tenho que me aprender a me ver como espírito imortal que eu sou. Porque é como espírito imortal que eu carrego nos meus arquivos, no meu inconsciente, não é? Aquilo que verdadeiramente sou. E periodicamente, nas encarnações, eu trago algumas coisas para consertar. E a gente não tem consertado, tem voltado para o plano espiritual com a mesma situação e ainda complicada. Porque a gente cria outras dificuldades. Porque volto a dizer, quando a gente não consegue cumprir aquilo que a lei determina para nós, né, a gente se complica. A gente cria dores e sofrimentos. Por quê? Porque a gente deixa de cumprir o compromisso que a gente assumiu. Eu vou reencarnar com fulano, beltrano e ciclano, para a gente acertar os ponteiros. Para a gente aprender a se tolerar, aprender a se gostar, aprender a se amar, né? Nos amarmos como irmãos. Não é um amor carnal. Amar como irmão. Questão 774 do Livro dos Espíritos. Então, é preciso isso é da natureza divina para nós. Então, quando eu não consigo fazer isso, eu me complico. Porque eu não conserto o que eu trouxe para consertar e vou, com isso, continuando a ser a mesma coisa, a mesma pessoa, a mesma individualidade complicada, criando mais complicações. Aí aumenta a bagagem de dificuldade. Não é que a gente está com uma mala pesada, sem alça, sem rodinha, de papelão molhado. Que a gente tem carregado nas nossas costas, encarnações. Porque não fica no túmulo, não fica no mundo espiritual. Ninguém transfere para ninguém essa bagagem. É única, é de cada um de nós. E aí o papel dessa amada doutrina espírita, que vem acabar com o erro das revoltas e ensinar aos homens o verdadeiro objetivo das provas, né? Capítulo 6, item 6, fala do Espírito da Verdade. Né? Então, aí Emmanuel mostra aqui, quer ver uma coisa que eu vou mostrar para vocês? Que é interessante, que isso é coisa do dia a dia. Por exemplo, essa briga de casamento. A gente não sabe desenvolver o companheirismo. A gente desenvolve autoritarismo, domínio sobre o outro. Né? A gente não sabe trabalhar em equipe. Às vezes em equipe, a gente cria mal-estares uns com os outros, porque não sabemos ser indulgentes, brandos, pacíficos, doces, quando a gente coloca uma ideia. A gente não sabe colocar ideia. Não é? E aí, bate na cabeça do outro, o outro também não tem, como eu, a mesma doçura, a mesma paciência, de procurar compreender até que eu simplesmente não soube fazer a colocação. A gente já se ofende com a colocação, já se magoa. A gente é incapaz de chegar para a pessoa e dizer, olha só, o que foi que você falou mesmo? Deixa eu ver se eu entendi bem. A gente já vira as costas para o outro, sai criticando o outro. É o que a gente precisa aprender. Em família, em equipe, em grupo social. O que a gente precisa aqui? Mansuetude, brandura, paciência, compreensão. Né? Ouvir o outro. Né? E considerar que o outro se enganou. Mas a gente não considera. Quantas vezes a pessoa fala alguma coisa, a gente já julga
que a pessoa está falando aquilo só para espezinhar a gente. Tem certeza, ele falou para me espezinhar. Mas não chega para a pessoa e pergunta, você falou para me espezinhar? Aí já sai, já vira as costas e já sai, né? Soltando fumaça. Olha a agressividade de novo. Alimentando a agressividade. Cada vez que a gente tem essa atitude, a gente está alimentando a agressividade. Por isso que não é fácil nós sairmos dessas dificuldades. É muito bonito falar de perdão, né? De tolerância. Então, muito bonito, mas a gente tem que olhar para a gente mesmo e ver quais os passos que a gente precisa dar, né? Primeiro a gente tem que criar as barreiras em todas as atitudes nossas de agressividade, a barreira que contém, contenedora. Aí, professor de português, me ajuda, né? Que contém essa agressividade, uma barreira, né? Por exemplo, barreira de contenção da maledicência, barreira de contenção da agressividade. Né? Como é que eu respondo para o outro? E um remédio salutar que nós temos de desenvolver uma proximidade para podermos trabalhar os sentimentos é a coragem da prece. Outra expressão de Joana, não é? Então, é a coragem da prece. Que ela fala até essa expressão, quando a gente está meio caindo, meio deprimido da vida, decepcionado com a vida, revoltado. A gente pensa em tudo, menos em prece e em Deus. Mas é o que a gente tem que pensar. Né? Então vocês vejam que Emmanuel, ele traz aqui para nós que para que nós possamos, né, na Terra, a gente escolheu viver com alguém, e depois, porque se decepciona com alguém, com aquele alguém, simplesmente a gente quer descartar. E a gente esquece que vai continuar a mesma dificuldade de ontem, da encarnação anterior, e que eu vou ter que voltar novamente, porque é da lei o amor ao próximo como a si mesmo em humanidade. É com todos. Então, por isso, um grupo familiar volta junto várias encarnações. Às vezes trocam de papel, mas estão juntos no mesmo parentesco, no mesmo grupo familiar, para poder trabalhar aquilo que é necessário ser trabalhado, para acabar com a agressividade e aprender o verdadeiro laço de amor. Não é? Como o Emmanuel mesmo bota aqui no finalzinho. Necessário compreender que se todos somos capazes de auxiliar a alguém, ninguém pode mudar ninguém através de atitudes compulsórias, porquanto cada criatura é uma criação original do Criador. E a lei é para todos. E o dever de todos nós é aprendermos a gostar do outro, para depois aprender a amar o outro. Primeiro a gente aprende a gostar, depois que a gente aprende a amar. Né? Porque o sentido de amor na nossa cabeça ainda, na nossa mentalidade, envolve muito paixões carnais, envolve muito interesses pessoais. Né? Então aprende a gostar do outro. Se você aprende a gostar do outro, você vai prestar atenção como ele é, vai aprender a gostar dele como ele é. E tem que aprender a gostar da pessoa como a pessoa é. Porque senão a gente fica querendo mudar as pessoas. Querendo que elas sejam, só vou gostar dela se ela for aquilo que eu quero. Por que a gente se decepciona? Exatamente por isso. Ainda diz assim, fulano me enganou. Fulano me enganou. Não enganou não. Eu que me enganei. Me deixei enganar. Por quê? Porque eu busquei, aceitei estar com o fulano,
achando, julgando que era aquilo que estava na minha cabeça. E não é. Ele é uma individualidade, com as suas bagagens, com suas complexidades, com suas dificuldades, né? Mas nós nos buscamos nesse universo, né, de espíritos que somos, de espíritos imortais, na necessidade do aprendizado de amarmos uns aos outros, né? Então, para ir fechando, que o nosso tempo está acabando, nós temos aqui, como ele diz assim, infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Infeliz daquele que diz, porque está escrevendo a própria sentença de sofrimento, de dor e de sofrimento para a sua própria vida, né? Porque se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Ó, vamos lembrar, será por Deus. A lei. Não, eu fugi da lei. Saí da lei do bem. Criei o mal, criei a dificuldade, né? Então, com que direito reclamaria o perdão da própria falta, se não perdoar as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso a gente vai estudar mais à frente, né, no perdão das ofensas, que é mais esmiuçado. Não percam as reuniões de estudo do Evangelho, nessa sequência, como eu disse no início, para o amadurecimento das nossas ideias e um verdadeiro entendimento, né, das leis divinas, para que possamos realmente viver uma vida mesmo de imperfeições, mesmo de provas e expiações, agora já com a possibilidade de um passo mais significativo na vida da gente. Que possamos realmente valorizar toda essa oportunidade, né? E não ficarmos somente nas palestras. Nós temos os cursos, nós temos os encontros, né? Como já fizemos um convite agora para o próximo encontro, né? É necessário a gente aprender a conhecer o que tem verdadeiramente uma casa espírita a nos oferecer, a oferecer à humanidade, e em que eu posso colaborar, participar, né? Porque eu não tenho só que ficar na teoria, eu preciso colocar na prática, né? Para esse fortalecimento, para o aprendizado. Às vezes, o que eu preciso aprender, que não consigo desenvolver dentro do meu lar, pela dificuldade que a gente já criou, já desenvolveu, eu vou aprender lá fora, com outros companheiros, com a experiência dos outros companheiros. E quando eu vejo, de repente, eu já estou mudado, né? Como a gente ouve aqui muito dizer assim, caramba, esse centro deve ser bom mesmo, hein? Você mudou muito, né? E vai mudando mesmo. Porque esse trabalho da doutrina espírita em nossas mentes, convidando-nos a raciocinar, é muito sutil, meus irmãos. A melhoria vai acontecendo sem que nós prestemos atenção. Quando a gente vai prestar atenção, a gente já se vê melhor. Olha que delícia, né? Que maravilha na nossa vida. E que todos possamos ter a oportunidade de perceber estas bênçãos em nossas vidas. Que Deus a todos nos abençoe. Nós agradecemos a nossa companheira Amália, apesar de que não há ninguém impaciente, não é? Todo mundo aqui é manso, tranquilo, né? Mas é isso, é o exercício cotidiano, né? E é para isso que as lições que a gente tem aprendido nos alertam, né? Nós vamos então à segunda parte dos nossos trabalhos, é o momento dos passes, durante os quais a Lúcia vai comentar do livro Fonte Viva, a mensagem de Emmanuel, cujo título é Devagar, mas sempre. Nós vamos ler então a mensagem que
será comentada durante o trabalho de passes. A partir de uma citação de Paulo, se dirigindo aos Coríntios, a seguinte citação: mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E nos diz Emmanuel, devagar, mas sempre. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte e, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. É essa mensagem de Emmanuel que vai servir de base para a sustentação do trabalho de passes. E nós convidamos agora os nossos companheiros médios para que, obedecendo à orientação dos responsáveis, se dirijam ao local adequado para o exercício da tarefa mediúnica, que nós lembramos, se limita aos médiuns da casa que previamente foram preparados para ela. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação. Ao invés disso, vamos nos manter pacificados, equilibrados. E, nesse momento, né, é um bom momento para nós também lembrarmos daqueles irmãos, companheiros de caminhada, que nós sabemos necessitados de socorro, de ajuda, de amparo. Vamos interceder por eles nesse momento de prece, nesse momento de vibrações do bem. Vamos lembrar também dos nossos queridos e de todos aqueles que, já tendo passado para o plano espiritual, né, não deixaram de merecer o nosso carinho, a nossa lembrança, e então que a nossa saudade se reverta então para eles, né, nessas vibrações generosas que a gente, com o nosso carinho, com o nosso amor, vai dirigir a eles todos nesse momento. E nós convidamos também os nossos companheiros que nos seguem via internet
para que também se reúnam a nós nesse momento de prece e de vibrações no bem. Mais uma vez, nós vamos rezar para dar início à tarefa de passes. Graças a Deus. Nesse momento, Senhor Jesus, em que, bem juntinho de nós vamos receber esse abraço carinhoso, esse envolvimento generoso da espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, através da tarefa mediúnica, através dessa tarefa de passes, que todos nós consigamos receber na medida das nossas necessidades e solidificar em nós a certeza de sempre poder contar com esses irmãos generosos que se dispõem a nos socorrer, a nos orientar, a nos amparar sempre. Que nós, então, não nos esqueçamos disso e nos dirijamos sempre a eles nos nossos momentos de atribulação. Vamos, então, pedir, Senhor Jesus, a tua permissão com o envolvimento carinhoso da espiritualidade amiga trabalhadora da casa, a permissão para dar início a esse momento dos passes. Graças a Deus. Que a infinita misericórdia de Deus nosso Pai possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os frutos de pacificação, o bálsamo de harmonia e equilíbrio que nos chegam nessa hora, através das mãos amigas dos companheiros médiuns. Na lição da noite de hoje, Emmanuel, baseando-se nas palavras de Paulo aos Coríntios, Emmanuel nos faz refletir sobre a necessidade da perseverança na estrada da vida. Convida-nos a observar a natureza, onde nada se desvia da sequência e tudo obedece ao progresso gradual e constante das leis de Deus. A natureza não dá saltos, não há privilégio em parte alguma. Tudo progride devagar e constantemente. A espiga não se desenvolve da noite para o dia, e a grande árvore cresceu dia após dia, milímetro a milímetro. A floresta brota de sementes minúsculas ao longo do tempo. Assim também, as grandes cidades tiveram origem em pequenos povoados. O rio caudaloso de hoje, observamos que teve origem nos pequenos filetes de água que se juntaram para se despejar no mar. A natureza é sábia e segue sempre em frente. Emmanuel nos diz que, assim como a natureza, não devemos desistir dos nossos sonhos de conhecer e fazer, tanto em inteligência quanto em sentimento. Mas para isso, não devemos nos esquecer do pequeno serviço do dia a dia, imitando a própria natureza. A vida, nos diz ele, é um processo renovador. Mesmo que o corpo apodreça, o espírito vive e se reforma incessantemente. Para atingirmos os objetivos da lei divina, o progresso constante, é necessário perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento, a melhora de nós mesmos. Para isso, é preciso vigiar constantemente nossa ação no bem,
para que o que produzimos nos ajude e nos enobreça. Se temos possibilidade de colaborar no bem, realizamos nossa tarefa com constância. Procuremos ter constância nas nossas tarefas, não perdendo de vista o nosso objetivo. Se tivermos lutas e dificuldades no caminho, prossigamos mesmo assim. O tempo não para, mas prossegue lentamente. Aprendamos com ele também. Caminhamos sempre, devagar, mas sempre. Que Deus nos abençoe a todos, nos fortaleça e que possamos nos esforçar, imitando a própria natureza. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos nos manter assim, pacificados, equilibrados, e agora prestar atenção à mensagem que tem para nós o amigo espiritual. Que o Senhor nos abençoe por mais uma noite, onde, reunidos em seu nome, podemos receber o amparo do seu amor, as bênçãos da sua paz, amenizando em nosso ser aflições e dores, as mais diversas. Nestes momentos em que nos reunimos para relembrarmos as lições que Jesus nos deixou, tenho a certeza de que não só os encarnados são beneficiados, mas também quantos que os acompanham são socorridos, amparados, esclarecidos e reconduzidos para as regiões do plano espiritual, onde também possam receber o amparo das lições de Jesus. Todos nós, encarnados e desencarnados aqui reunidos, temos um histórico de muitas lutas e quedas, de vacilações as mais diversas, e quantas vezes, mesmo conhecendo as lições que Jesus nos deixou, nos permitimos afastar destas lições, do convívio daqueles que nos amam e querem o nosso bem, para, através de comportamentos, prejudicarmos não só ao próximo, mas a nós mesmos. Bendito instante em que, reconhecendo as nossas carências, estamos buscando, através destes momentos de estudos e prece, religarmos a sintonia, o nosso pensamento a este Jesus, que de fato é o nosso pastor, que vem conduzindo-nos através dos tempos, ajudando-nos em nosso crescimento espiritual. Aprendamos a perdoar, aprendamos a não guardar mágoas e ressentimentos, aprendamos a nos desligar daquilo que possa impedir-nos de continuarmos seguindo este Mestre da Luz, seguindo as suas pegadas, em busca
da nossa elevação espiritual. Que possamos todos, ao nos retirarmos deste ambiente, para onde formos, quer estejamos encarnados e desencarnados, relembrando estas lições, nos sairmos reconfortados, amparados, fortalecidos por estas bênçãos que recaem sobre todos nós neste instante, no final desta reunião. Permaneçam em paz, sigam em paz, cultivem a paz em vossos corações. Graças a Deus, do amigo Fernando. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, vamos agradecer a Deus, primeiramente, por essas oportunidades de tanta valia, por nosso esclarecimento, para nossa orientação, para o nosso fortalecimento. Agradecer, Senhor Jesus, ao teu coração generoso e insistir para que aqui nós possamos nos reencontrar em outros momentos de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer a essa equipe querida de trabalhadores espirituais da Casa de Leão Denis, a esses queridos e incansáveis irmãos nossos que tanto nos têm socorrido, que tanto nos têm amparado, orientado. E a todos pedir a permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje, pedindo a Deus que nos envolva, nos ampare e nos abençoe a todos. Graças a Deus.